Primeira história. O coquetel de romã. Meu marido me serviu uma bebida com um aroma estranho e um sorriso peculiar. Eu fingi beber, depois dei o resto para sua amante carente de atenção. 30 minutos. Depois, a farsa dele se estilhaçou em um alvoroço satisfatório. Antes que a história comece, por favor, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que este canal continue crescendo. O elevador panorâmico de vidro nos disparava em direção ao 58º andar. Lá fora, São Paulo não estava de bom humor. Uma tempestade massiva castigava a metrópole naquela noite. Clarões de relâmpagos iluminavam momentaneamente a paisagem urbana encharcada abaixo de nós antes de mergulhar, lá de volta na escuridão. O som do trovão era abafado pelo vidro grosso do arranha-céu no coração do Itaim. Bibi. Ainda assim, eu conseguia sentir as vibrações sob meus pés. Esta noite deveria ser especial. Nosso 5º aniversário de casamento. 5 anos. Marco que para muitos casais significa uma celebração de amor profundo. Para nós, ou pelo menos para mim, era uma celebração de resistência. Suportar um teatro que se tornava mais nauseante a cada dia. Olhei para o homem parado ao meu lado no elevador. Bernardo, meu marido. Ele parecia impecável no terno caro que eu lhe dei no mês passado. Tinha um rosto atraente, do tipo que facilmente fazia as pessoas confiarem e se apaixonarem por ele. Eu costumava ser uma delas. Mas hoje, uma tensão palpável endurecia seu maxilar. Seus olhos estavam desfocados, constantemente voltados para os números dos andares, mudando no visor, digital, como se quisesse chegar rápido ou escapar. Este lugar é lindo, Bernardo, eu disse, quebrando o silêncio preenchido apenas pelo zumbido suave do elevador. Minha voz estava calma, plana, sem trair nenhum tumulto emocional. Era a minha melhor máscara. Bernardo estremeceu levemente, como se acabasse de perceber que eu estava ao seu lado. Ah, sim, claro. Apenas o melhor para os nossos 5 anos. Heloísa, respondeu ele, com entusiasmo forçado. Seu sorriso não chegava aos olhos. Eva às portas do Ovreirão-se diretamente na recepção de Brose, um restaurante de jantar privado muito exclusivo. Havia apenas algumas mesas, todas separadas por divisórias altas que ofereciam privacidade absoluta. A iluminação fraca criava uma atmosfera íntima, quase misteriosa. Um garçom, elegantemente uniformizado, nos cumprimentou com um aceno respeitoso e nos conduziu a uma mesa de canto com vista para a enorme janela. A tempestade lá fora tornou-se um cenário dramático para o nosso jantar. Sentamo-nos frente a frente. A mesa de mogno polido entre nós parecia um abismo. O garçom colocou um guardanapo de linho no meu colo e serviu água mineral. Heloísa, começou Bernardo, com a voz levemente trêmula. Ele limpou a garganta. Há algo que preciso te contar. Sinto muito. Sei que esta é a nossa noite mais. Coloquei minhas mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos, casualmente. O que foi, Bernardo? Problemas no trabalho de novo? Perguntei, fingindo simpatia. Eu sabia exatamente o que ele ia dizer. Eu tinha lido todas as mensagens no telefone dele enquanto ele dormia 2 noites atrás. Sim, é urgente. Aquele grande projeto no Mato Grosso teve sérios problemas técnicos. A equipe tem que reapresentar para os investidores amanhã de manhã, explicou Bernardo rapidamente, suas palavras tropeçando um pouco. Então, tive que pedir para a Tainá vir aqui por um momento. Ela está trazendo alguns documentos importantes que preciso assinar e precisamos discutir a estratégia. Apenas um briefing rápido, só 1 minuto. Ela sairá logo depois. Ah, Tainá, sua eficiente assistente executiva, ou mais precisamente, sua colega que trabalhava dobrado como sua amante no último ano. Ah, entendo. Eu disse, assentindo devagar. Claro, Bernardo. O trabalho é importante. Eu compreendo. Uma imensa onda de longo suspiro. Obrigado, querida. Você é a esposa mais compreensiva do mundo, prometeu ele. Não vai demorar. Alguns momentos depois, a figura apareceu.
Tainá caminhou em direção à nossa mesa com passos feitos para parecerem o mais graciosos possível. Ela usava um vestido de trabalho um pouco justo demais e um pouco curto demais para uma reunião profissional, mas perfeito para atrair a atenção do chefe. Seu cabelo estava perfeitamente penteado e sua maquiagem, embora tentasse um visual natural, era espessa o suficiente para cobrir seu nervosismo. Boa noite, Sr. Bernardo. Boa noite, Sr. Heloísa. Cumprimentou ela com a voz doce como mel. Houve um leve tremor em sua voz quando se dirigiu a mim. Medo ou culpa? Eu não sabia dizer. Boa noite, Tainá. Por favor, sente-se, eu disse, amigavelmente, apontando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, criando um triângulo perfeito entre nós, um clichê clássico. Tainá sentou-se sem jeito. Ela colocou uma pasta fina sobre a mesa, um suporte para o pequeno teatro deles. Sinto muito por interromper a noite de vocês, senhor e senhor Bernardo, disse ela, novamente, seus olhos fugindo brevemente para ele. Não tem problema. O Bernardo já explicou, respondi. Olhei-a diretamente nos olhos. Além disso, celebrar um aniversário de casamento com 3 pessoas é uma experiência única, não é? Minhas palavras fizeram Tainá congelar por um segundo. Bernardo riu, nervosamente, um som discordante. A Heloísa está apenas brincando. Tainá, está aqui apenas por um momento, querida. A atmosfera na mesa tornou-se incrivelmente pesada, mais do que a pressão antes de um temporal. O garçom chegou com os cardápios. Pedimos as entradas. Durante todo o processo, observei Bernardo. Ele não conseguia ficar parado. Uma de suas mãos batia continuamente no tampo da mesa com um ritmo irregular. Sua perna balançava sob a mesa, ocasionalmente batendo na minha. Um brilho fino de suor apareceu em suas têmporas, embora o ar-condicionado do restaurante estivesse funcionando perfeitamente. Ele estava nervoso. Não apenas nervoso por ser pego, traindo ou trazendo a amante na frente da esposa. Era o nervosismo de quem planejava algo muito maior, algo perigoso. Permaneci calma. Cortei pequenos pedaços de pão no meu prato com uma faca de manteiga. Meus movimentos eram lentos e medidos. Eu estava apreciando o medo irradiando de ambos. Eles achavam que estavam no controle esta noite, enganando-me bem debaixo do meu nariz. Não, tinham ideia de que eu era a diretora daquele show. Lá fora, o relâmpago brilhou novamente. Desta vez foi muito perto, seguido por um estrondo ensurdecedor de trovão que fez Tainá pular em seu assento. Os copos de água na mesa vibraram. O tempo está horrível, não está? Murmurou Tainá, tentando puxar conversa. Sim, respondi, encarando-a fixamente antes de me voltar para Bernardo. Parece que a tempestade de hoje fará uma vítima se não tivermos cuidado. Bernardo olhou para mim com olhos arregalados por um momento, procurando um duplo sentido na minha frase, antes de finalmente desviar o olhar e retomar seu batuque nervoso. A noite estava apenas começando, e a tensão já havia atingido seu pico. As entradas foram terminadas em um silêncio sufocante. Apenas o tilintar de garfos e facas contra os pratos de cerâmica preenchia o vazio conversacional. Tainá comia com muito cuidado, como se tivesse medo de cometer o menor erro na minha frente. Quanto a Bernardo, ele mal tocou em sua salada. Sua mente estava claramente em outro lugar. Seus olhos mudavam do relógio para a cozinha do restaurante, depois para o meu rosto com um olhar calculista que me dava vontade de rir. Depois que os pratos sujos foram retirados, Bernardo de repente sentou-se ereto. Ele levantou a mão, chamando o garçom com um gesto um pouco ansioso demais. Devemos tomar algo especial antes do prato principal, disse Bernardo. Sua voz, um pouco alta demais na sala silenciosa. Ele olhou para mim com aquele sorriso forçado novamente. Heloísa, encomendei uma bebida especial para você. É o coquetel sem álcool exclusivo daqui. Arqueei uma sobrancelha, fingindo interesse educado. O que há de tão especial nele, Bernardo? É uma mistura de romã fresca, algumas especiarias selecionadas e um pouco de soda, para dar frescor. O gerente disse que é ótimo para a saúde, cheio de antioxidantes. Você tem reclamado de cansaço ultimamente
explicou ele longamente. Sua explicação parecia a de um vendedor tentando desesperadamente vender um produto com defeito. Desde quando Bernardo se importava com minha ingestão de antioxidantes, ele geralmente nem sabia o que eu jantava. Nossa, que atencioso da sua parte. Bernardo, respondi, certificando-me de que meu tom soasse sincero aos ouvidos. Dele. Obrigada. O garçom voltou com uma bandeja. Nela havia 2 copos de água mineral simples, um para Bernardo, um para Tainá e um copo de cristal alto e bonito para mim. Copo continha um líquido vermelho profundo, tão escuro que quase parecia sangue, sob as luzes fracas do restaurante. Estava decorado com uma casca de laranja em espiral e um ramo de hortelã. Os cubos de gelo tilintaram suavemente enquanto o garçom o colocava cuidadosamente na minha frente. Senhora, seu coquetel de romã e especiarias, disse o garçom educadamente antes de se retirar. A bebida parecia incrivelmente tentadora. Sua cor rica e apresentação elegante eram de fato dignas de um item exclusivo. No entanto, para os meus olhos, treinados por meses de suspeita, aquela cor vermelha profunda era mais do que apenas beleza. Visual. Era camuflagem, a cor perfeita para esconder qualquer coisa. Um pó, outro líquido, ou intenção maliciosa. Bernardo me encarava intensamente. Ele até parou de batucar na mesa. Todo o seu foco estava na minha mão, enquanto ela alcançava lentamente a haste do copo de cristal. Tainá também observava, embora tentasse esconder fingindo olhar pela janela. A tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Levantei o copo, sentindo o cristal frio nas pontas dos meus dedos. Girei-o, lentamente, deixando o líquido vermelho misturar-se com o gelo. Então, com um movimento gracioso que eu havia praticado na frente do espelho, levei o copo ao nariz, fingindo apreciar seu aroma antes de beber. O aroma é tão fresco, comentei suavemente. O primeiro cheiro que atingiu meus sentidos foi de fato a fragrância doce e levemente ácida da romã misturada com o frescor da hortelã. O aroma de um xarope espesso e doce dominava. Mas eu não parei por aí. Tenho um olfato bastante aguçado, algo de que Bernardo costumava reclamar porque eu conseguia sentir o perfume de outra mulher em suas camisas mesmo depois de lavadas. Respirei mais fundo, passando pelas camadas de fruta doce e açúcar, e lá estava ele, escondido. Por trás da doçura do xarope de romã, havia outro cheiro fraco, mas penetrante, um cheiro estranho, não natural. Era agudo, como um limpador de chão químico potente, ou talvez como amêndoas amargas excessivamente e concentradas. Não era nenhuma especiaria de cozinha que eu conhecesse. Era o cheiro do perigo. Instantaneamente, minha mente voltou a um incidente de uma semana atrás. Bernardo estava no banho, e seu telefone não parava de vibrar dentro de sua pasta de trabalho que estava em seu escritório em casa. Movida pela intuição de uma esposa que fora enganada vezes demais, abri a pasta. Não, encontrei o telefone no compartimento principal. Então tateei os bolsos ocultos, internos. Minha mão tocou algo pequeno e frio em um dos bolsos com zíper. Eu o tirei. Era um pequeno frasco de vidro, do tamanho de um polegar. Continha um líquido transparente e, o mais aterrorizante, não havia róculo algum. Apenas vidro liso. Naquele momento, eu abri brevemente a tampa por apenas um segundo e o mesmo cheiro químico fraco e de amêndoas amargas exalou antes que eu o fechasse rapidamente e o devolvesse ao lugar ao ouvir a porta do banheiro se abrir. Na época tentei negar. Talvez fosse um colírio especial ou um novo tipo de vitamina líquida, mas no fundo eu sabia que não era normal. Agora neste restaurante luxuoso, com um copo de cristal de líquido vermelho na mão, aquela confirmação me atingiu com força total. O cheiro neste copo era idêntico ao cheiro do pequeno frasco sem rótulo na pasta do meu marido. Meu coração disparou, bombeando adrenalina fria pelas minhas veias. Isso não era mais apenas sobre um caso. Não era apenas Bernardo querendo me deixar por uma mulher mais jovem. Isso era tentativa de assassinato. Meu marido,
O homem que prometera, diante de Deus, me proteger, estava sentado à minha frente, sorrindo rigidamente, esperando que eu bebesse o veneno que ele havia preparado tão meticulosamente. Senti uma onda de horror, depois raiva e finalmente uma calma gélida. Se ele queria brincar com fogo, eu me certificaria de que ele fosse o único a se queimar. Baixei o copo ligeiramente do nariz, olhando Bernardo diretamente nos olhos. Forcei um sorriso fino nos lábios. Você tem razão, Bernardo. Parece delicioso, eu disse em uma voz muito calma, escondendo a tempestade que rugia dentro de mim. Bernardo pareceu aliviado, seus ombros relaxando ligeiramente. Vá em frente. Beba, Heloísa, enquanto ainda está gelado. Claro, respondi. Levantei. O copo novamente, desta vez aos lábios. Meu coração batia forte, mas minha mão permaneceu firme ao segurar a haste de cristal fria. Este era o momento decisivo. Um movimento errado e todo o meu plano desmoronaria. Se eu me recusasse a beber, Bernardo ficaria desconfiado. Se eu bebesse de verdade, eu morreria. Eu tinha que realizar a melhor atuação da minha vida, uma performance que determinaria quem sairia deste restaurante vivo e quem seria destruído. Inclinei o copo lentamente, deixando o líquido vermelho profundo fluir em direção aos meus lábios. Olhei para Bernardo por entre os cílios. Ele estava prendendo a respiração. Suas mãos agarravam o guardanapo de linho no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava esperando pela execução de sua própria esposa, assistindo com uma mistura nojenta de medo, antecipação. A borda do copo tocou meus lábios frios. O cheiro químico fraco picou novamente, bem mascarado pelo xarope de romã, mas meu nariz sabia o que estava lá. Fechei os olhos como se saboreasse a sensação. Com um autocontrole incrível, não abria a peça e alissorias núveas boca. Apenas deixei o líquido molhar a parte externa dos meus lábios, segurando-o ali por 2 segundos que pareceram 2 horas. Depois afastei o copo sem beber uma única gota. Para aperfeiçoar a ilusão, fiz um movimento falso de deglutição na garganta. Um truque que aprendi com um amigo do teatro na faculdade. Coloquei o copo de volta na mesa com um clique suave, mas firme. Suspirei, limpando elegantemente o canto da boca com o dedo indicador. Tão refrescante, Bernardo. O sabor é realmente único, um pouco amargo no final, mas a doçura está no ponto certo. O corpo de Bernardo imediatamente murchou na cadeira. Seus ombros caíram drasticamente. Ele soltou um longo suspiro que parecia um pneu esvaziando. Era o som do alívio, o alívio de um assassino que achava que seu trabalho estava feito. Ele achava que o veneno já estava no meu sistema. Ele achava que a contagem regressiva para a minha morte havia começado. Fico feliz que tenha gostado, Heloísa, disse Bernardo. Sua voz soava muito mais leve. Havia até uma nota horrivelmente alegre nela. Termine devagar. Não precisa de pressa. Claro, respondi, sorrindo docemente. Meus olhos agora se voltaram para Tainá. Nos últimos minutos, a mulher estivera ocupada com sua entrada, lulas picantes, com uma generosa porção de pimenta. Ela comia com gosto, talvez por fome ou como, uma válvula de escape para o constrangimento de estar sentada à mesma mesa com a esposa legítima do homem com quem estava dormindo. Seu rosto começou a corar devido à pimenta, e ela repetidamente colocava a língua para fora, procurando por água. O copo de água de Tainá estava vazio. Ela o ergueu, sacudindo-o um pouco na esperança de uma gota restante, mas não havia nada. Ela olhou para os garçons, mas a equipe estava ocupada servindo uma mesa grande que acabara de chegar. Está picante, Tainá? Perguntei com um tom de fingida preocupação. Tainá pulou, assustada por eu ter lá abordado tão subitamente. Ela assentiu, rapidamente, abanando a boca com a mão. Sim, será, Heloísa. A pimenta está muito mais forte do que eu esperava. Não achei que seria tão ardida. Sua voz estava um pouco rouca, a garganta seca e queimando. Oh, tadinha de você, eu disse. Alcancei meu coquetel vermelho, o copo da morte, e deslizei-o lentamente pela mesa de mármore liso diretamente para a frente de Tainá.
O líquido vermelho lá dentro balançou suavemente, parecendo tão tentador e refrescante. Tome um pouco deste, Tainá, ofereci com um tom casual, como se estivesse oferecendo uma bala. Eu mal toquei na minha bebida, apenas provei um pouco nos lábios. Ainda está cheio. É muito refrescante, doce e gelado. Com certeza vai tirar essa queimação da sua língua. O Bernardo quem escolheu. O sabor é fenomenal. O tempo pareceu parar. Os olhos de Bernardo, que estavam caídos de alívio, agora saltavam das órbitas. Seu rosto, que começara a recuperar a cor, tornou-se instantaneamente pálido como um papel. Sua boca se abriu, seu queixo caiu. Ele viu o copo de veneno deslizar para longe de sua esposa e em direção a sua amante. Não! Bernardo quase gritou, sua voz falha e estranha. Ele até se levantou pela metade da cadeira, com a mão estendida rigidamente no ar, prestes a derrubar o copo ou talvez arrebatá-lo de volta. Tainá, cuja mão já estava alcançando o copo, parou. Ela olhou para Bernardo, confusa, com a testa franzida. Eu também olhei para Bernardo com uma expressão perfeitamente fingida de choque. O que foi, Bernardo? Por que você está gritando? Perguntei inocentemente. A Tainá está com dor por causa da pimenta. A água dela acabou. Você não seria cruel o suficiente para deixar nossa convidada sofrer assim? Seria? Bernardo congelou. Sua posição era estranha, meio em pé, meio sentado. Seus olhos vagavam descontroladamente entre mim, Tainá e o copo. Ele estava encurralado. Não podia dizer, não beba isso. Está envenenado na frente da esposa. Ele também não tinha nenhuma razão lógica para proibir Tainá de beber a minha bebida supostamente saudável e refrescante. Naquele segundo crucial, um garçom apareceu do nada, carregando uma bandeja grande com nossos pratos principais. Com licença, senhor. Senhora, desculpe. Interromper. Seus cortes de picanha de wagyu estão prontos, disse o garçom, educadamente, parando bem ao lado de Bernardo, forçando-o a sentar-se para não bloquear o caminho. A presença do garçom cortou o movimento de Bernardo. Ele não podia causar uma cena na frente da equipe de um restaurante de luxo. Com o rosto tremendo de pânico reprimido, Bernardo sentou-se lentamente de volta em seu lugar. Seus olhos encaravam o copo vermelho com horror. Enquanto isso, Tainá olhou para Bernardo com uma expressão diferente. Ela interpretou mal o pânico dele. Ela achou que Bernardo a estava impedindo porque era a bebida cara da esposa e ele tinha medo de que eu ficasse brava. O ego de Tainá foi ferido. Ela sentiu-se menosprezada. Ela queria provar que também tinha direito ao que Heloísa tinha, que era uma igual. Tainá virou-se para mim e então sorriu. Um sorriso astuto e vitorioso. Ela achava que eu era estúpida e fraca por dar a minha bebida a ela. Nossa, muito obrigada, será Heloísa. Você é tão gentil, disse Tainá com um tom levemente sarcástico. Seria um pecado recusar. Estou morrendo de sede. Sem hesitar mais, Tainá pegou o copo de cristal. Ela não sentiu o aroma. Ela não verificou a cor. Ela apenas queria beber para satisfazer sua sede e seu ego. Diante dos meus olhos e diante dos olhos de Bernardo, que olhava petrificado e incapaz de piscar, Tainá pressionou o copo contra os lábios e engoliu o conteúdo. Um gole, 2 goles, 3 grandes goles. Sua garganta movia-se para cima e para baixo, enquanto ela engolia avidamente o líquido gelado. Ela terminou quase metade do copo de uma vez. O veneno agora havia sido transferido. Não era mais uma ameaça em um copo, mas uma bomba relógio dentro do corpo dela. Ah, Tainá colocou o copo agora quase vazio na mesa com satisfação. Isso é delicioso, Sr. Bernardo. Sua escolha foi realmente ótima. Refrescante, doce, com uma nota picante única. Bernardo não respondeu. Ele parecia alguém que acabara de ver um fantasma. Suas mãos tremiam violentamente sob a mesa. Ele encarava Tainá com uma expressão vazia, como se olhasse para um cadáver ambulante. Grandes gotas de suor frio começaram a se formar em sua testa, escorrendo pelas têmporas. Que bom que gostou, Tainá, eu disse alegremente. Peguei minha faca e
garfo para começar minha carne. É uma pena que o Bernardo não tenha pedido um para ele. Olhei para o meu marido, sorrindo finamente. Por que você está tão quieto, Bernardo? Sua comida vai esfriar. Bernardo engoliu em seco. Ele tentou pegar o garfo, mas sua mão tremia tanto que o metal tilintou ruidosamente contra o prato, fazendo um som agudo que fez Tainá se virar surpresa. O senhor está doente? Perguntou Tainá, preocupada. Que irônico. Ela estava preocupada com o homem que acabara de tentar matar a esposa, sem saber que ela agora era a verdadeira vítima. Não, gaguejou. Bernardo. Estou apenas um pouco tonto. Provavelmente de fome, mentiu ele, rapidamente. Vamos comer. Cortei a picanha no meu prato. O sangue da carne ao ponto escorreu, enquanto minha faca deslizava pelas fibras. Uma cor vermelha, profunda, lembrando-me do líquido que acabara de entrar no corpo de Tainá. A noite estava apenas começando, e a tempestade lá fora parecia estar celebrando minha primeira vitória. 30 minutos haviam se passado desde aquele gole fatal. A atmosfera lá fora, além das paredes de vidro, tornava-se mais ameaçadora. O céu de São Paulo parecia estar em fúria. Trovões seguiam-se uns aos outros sem pausa, criando uma trilha sonora dramática para o drama silencioso em nossa mesa. O grande lustre de cristal pendurado no meio do restaurante piscou várias vezes, diminuindo, aumentando de brilho, indicando uma fonte de energia instável devido à tempestade. Cada vez que as luzes diminuíam, as sombras no rosto de Bernardo pareciam ainda mais horripilantes. Estávamos no meio do nosso prato principal, ou melhor, eu estava. Este corte de carne estava delicioso, macio e suculento. Meu apetite, na verdade, havia aumentado vendo o sofrimento silencioso que meu marido estava suportando. Bernardo estava apenas mexendo no purê de batatas em seu prato, criando padrões abstratos sem levar uma única colherada à boca. Seus olhos nunca deixavam Tainá. Ele estava contando os segundos, esperando pela reação que sabia que certamente viria. E essa reação começou a aparecer. A princípio foi apenas uma coisa pequena. Tainá largou o garfo e esfregou lentamente o pescoço. Ela limpou a garganta, suavemente, como se algo a estivesse incomodando. O ar-condicionado desligou. Aqui, reclamou Tainá de repente, abanando o rosto com a mão. Está tão quente. Parei de mastigar por um momento e olhei para a unidade de ar-condicionado no canto superior. Sério, eu sinto um pouco de frio, Tainá. Talvez seja o efeito da chuva lá fora. Impossível, retrucou Tainá, seu tom tornando-se impaciente e um pouco áspero. Sua máscara doce estava começando a rachar sob o desconforto físico que a atacava. Está realmente quente, senhora. Sério. O rosto de Tainá, que estava impecavelmente pálido graças a uma camada de pó caro, agora começou a mostrar um rubor não natural. Não era um rubor bonito, mas um carmesim profundo e ardente que se espalhava do pescoço até as bochechas e orelhas. O suor começou a umedecer a linha do cabelo. Ela afrouxou rudemente o colarinho da blusa, desabotoando o botão de cima ao sentir-se sufocada. Bernardo empalideceu ainda mais. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele devia ter pesquisado como o veneno funcionava. Ele sabia que o calor era o primeiro sinal de que os órgãos internos estavam começando a reagir à substância corrosiva ou neurotoxina que ele havia misturado. Ele queria gritar, chamar uma ambulância, mas estava paralisado pelo medo de seu próprio crime ser exposto. O que foi, Tainá? Seu rosto está tão vermelho, perguntei. Mantive minha voz o mais plana possível, enquanto cortava outro pedaço de carne com precisão, cirúrgica. Eu não sei. Tainá tentou falar, mas sua voz havia mudado, tornou-se pesada, como a de alguém com uma dor de garganta severa. Ela segurou o pescoço com as duas mãos. Minha garganta dói. Está quente, como se estivesse pegando fogo. Tainá começou a tossir, uma tosse seca e dolorosa. Sua respiração tornou-se rápida e superficial. Cada vez que ela inspirava, um som suave de chiado podia ser ouvido, tornando-se mais alto e claro. Suas vias aéreas estavam
começando a inchar. Bernardo não aguentou mais. Ele deixou cair o garfo com força na mesa. Beba, beba sua água, exclamou Bernardo em pânico. Ele empurrou seu próprio copo de água mineral para Tainá, já que o dela estava vazio. Tainá agarrou o copo com a mão trêmula. A água derramou na toalha da mesa, enquanto ela tentava beber freneticamente, mas a água não parecia ajudar. Em vez disso, ela se engasgou, cuspindo a água de volta no prato. Dói, Bernardo. Dói, gemeu Tainá. Inconscientemente, ela o chamou de Bernardo na minha frente. A dor havia apagado seu bom senso de manter o segredo. Clientes da mesa ao lado começaram a virar a cabeça. A atmosfera calma e elegante do restaurante estava começando a ser perturbada. Coloquei minha faca e garfo ordenadamente ao lado do prato. Olhei para Tainá com um olhar clínico, como se ela fosse um espécime em um laboratório. Depois olhei para Bernardo, cujo suor agora escorria como chuva. Talvez você seja alérgica aos frutos do mar, Tainá? Perguntei calmamente. Minha voz era um contraste gritante com o pânico que começava a engolir a mesa. Havia um pouco de caldo de camarão na sopa de entrada. Você tem alergia? Não, não sou alérgica. Tainá balançou a cabeça vigorosamente. Seus olhos começaram a lacrimejar. Lágrimas de dor escorriam por suas bochechas coradas. Ela agarrou a borda da mesa com tanta força que suas unhas bem cuidadas pareciam prestes a quebrar. Meu estômago dói tanto. Por favor, ajudem. Seu corpo começou a se arquear em agonia devido às intensas cólicas estomacais. O veneno estava funcionando rápido, exatamente como o vendedor provavelmente prometera a Bernardo. Que irônico. Bernardo pagou um preço alto por um veneno de primeira qualidade para garantir que eu morresse sem muita dor prolongada ou talvez para fazer parecer um ataque cardíaco repentino. Mas agora ele tinha que assistir sua própria amante ser torturada pela eficácia desse veneno. Bernardo, faça alguma coisa, ordenei friamente. Sua funcionária está com dor. Bernardo olhou para mim com olhos selvagens. Havia súplica neles. Havia medo e havia ódio. Ele sabia que eu sabia. Ele percebeu que eu não tinha bebido. E de alguma forma eu sabia que o veneno estava lá, mas ele não podia me acusar. Como ele poderia? Minha esposa sabia que eu estava envenenando-a. Então deu o veneno para a minha namorada. Uma confissão como essa o mandaria direto para a cadeia. Nós temos que levar. Lá ao hospital, gaguejou Bernardo, levantando-se da cadeira. Suas pernas estavam bambas. De repente, Tainá soltou um grito sufocado, um som horripilante, como o de um animal encurralado. Ela vomitou violentamente. Não um vômito comum, mas uma mistura de fluido e sangue fresco espirrou de sua boca, sujando a mesa lindamente posta, atingindo o vaso de rosas brancas no centro. O som de um prato estilhaçando-se contra o chão foi ouvido enquanto a mão de Tainá varria a mesa durante uma convulsão. Seu corpo deslizou da cadeira, caindo com um baque pesado no tapete espesso. Tainá, gritou Bernardo, desta vez perdendo completamente o controle. Sua máscara estilhaçou-se em 1.000.000 de pedaços. Ele saltou, ignorando os olhares de todos, e ajoelhou-se ao lado do corpo de Tainá, que se contorcia em agonia no chão. Lá fora, o relâmpago brilhou novamente com uma força tremenda, iluminando momentaneamente o restaurante mal iluminado com uma luz branco-azulada, revelando a cena horrível na mesa número 9. Um homem embalando outra mulher no chão, cercado por pratos quebrados e vômito sangrento, enquanto sua esposa sentava-se calmamente em sua cadeira, olhando para eles de cima com uma expressão completamente vazia, como uma deusa gelada da vingança. Peguei meu guardanapo de pano, limpei uma pequena mancha de molho da minha mão e esperei o próximo ato começar. A atmosfera no restaurante desceu instantaneamente para um cenário infernal. Baque do corpo de Tainá, atingindo o chão, foi o gatilho para um pânico em massa, inevitável. Tainá contorcia-se no tapete. Seu corpo convulsionava violentamente, suas pernas chutavam o ar sem rumo, atingindo a perna da mesa até que o vaso no topo tombou e quebrou.
água, cacos de vidro e pétalas de rosa espalharam-se ao redor da cabeça de Tainá, misturando-se com o vômito sangrento. O cheiro era metálico e ácido. Tainá, Tainá, acorda, gritava Bernardo histericamente. Sua voz estava quebrada, aguda, despojada de toda a autoridade de que se orgulhava como jovem executivo. Ele desceu da cadeira e lançou-se ao lado do corpo dela. Ele não se importava que seu terno estivesse sendo salpicado de vômito. As mãos trêmulas de Bernardo tentavam segurar o rosto de Tainá. Alguém chame um médico. Chame uma ambulância rápido, rugiu Bernardo. O rosto do garçom era uma máscara de puro terror. Permaneci sentada, imóvel. Minhas mãos lentamente colocaram um guardanapo sobre a mesa, cobrindo minha comida. Assisti a tudo de uma perspectiva de espectadora da primeira fila, observando meu marido, o homem que há 5 anos prometera estar comigo por toda a vida, agora lamentando e embalando outra mulher. Aguenta. Firme, meu amor. Por favor, não me deixe. Por favor, querida, fique comigo. Aquele grito ecoou claramente. A palavra amor escapou tão facilmente dos lábios de Bernardo, alto e cheio de desespero. Clientes de outras mesas agora estavam de pé. Alguns cobriam a boca horrorizados, enquanto outros começaram a sacar seus telefones. Vi o flash de uma câmera. Bom, deixe o mundo ver. Deixe todos registrarem como Bernardo, o respeitável diretor, abraçava sua assistente enquanto a chamava de meu amor na frente de sua esposa legítima. Bernardo, chamei seu nome suavemente, mas minha voz era afiada o suficiente para cortar seu pânico. O que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? Bernardo não me ouviu. Ele estava ocupado dando tapinhas nas bochechas de Tainá, que agora começavam a adquirir uma cor azulada. A respiração de Tainá era horrível, como o som de alguém roncando alto enquanto se afogava. Espuma, branca misturada com sangue rosado, brotava de sua boca. Tainá, olhe para mim, querida, soluçava Bernardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele apertou a mão de Tainá, que estava ficando fria e rígida. Sinto muito. Não era para ser assim. O veneno. Bernardo sabia exatamente que tipo de veneno comprara. Sabia quão dolorosos eram seus efeitos. E agora, vendo esses efeitos agindo no corpo da mulher que amava, a culpa devia estar destruindo-o. Um gerente de restaurante correu com um kit de primeiros socorros. Senhor, a ambulância está a caminho. Por favor, não a mova muito, disse o gerente. Não, fique aí parado. Faça alguma coisa, disparou Bernardo, empurrando o gerente. Ela está morrendo. Vocês a envenenaram. A comida de vocês está envenenada. Soltei um riso nasal suave diante de sua acusação. Ele estava tentando transferir a culpa para o restaurante. Levantei-me lentamente, alisando meu vestido. Com passos calmos, contornei a mesa. Parei logo atrás de Bernardo, que ainda estava ajoelhado. Olhei para o rosto desfigurado de Tainá. Que pena, murmurei friamente. Ela disse que a bebida estava tão refrescante há um momento. O corpo de Bernardo tensionou instantaneamente. Sua respiração parou lentamente. Ele virou a cabeça para olhar para mim. Seu rosto estava molhado de lágrimas e suor. Ele estava ajoelhado no chão, embalando sua amante, enquanto a esposa que ele tentara matar estava de pé acima dele, perfeitamente saudável, olhando para ele sem um pingo de piedade. Você, sibilou Bernardo. O que tem eu, Bernardo? Perguntei suavemente. Ainda estou aqui assistindo meu marido chorar por sua colega com apelidos carinhosos. Que romântico para o nosso aniversário. Minhas palavras foram como um tapa forte. Ele olhou ao redor. Viu os garçons encarando-o com olhos de julgamento. E o pior de tudo, viu o olhar em meus olhos. Um olhar que lhe dizia que o jogo havia acabado. O uivo de uma sirene pôde ser ouvido à distância. Momentos depois, as portas do elevador se abriram e 3 paramédicos entraram correndo. 2 seguranças do prédio os seguiam. Afastem-se. Abram caminho, gritou um dos paramédicos. Eles rapidamente assumiram o corpo de Tainá. Bernardo foi empurrado para o lado
caindo no chão, suas mãos cobertas de sangue e vômito. Ele parecia um louco. Pulso fraco, saturação de oxigênio caindo rápido. Possível substância corrosiva ou envenenamento por cianeto. Preparem o antídoto na emergência, gritou o paramédico líder. A palavra cianeto tornou a atmosfera ainda mais tensa. A segurança isolou a área. Por favor, ninguém toque na comida ou nas bebidas desta mesa, ordenou firmemente o chefe da segurança. Esta é uma potencial cena de crime. Bernardo tremeu com as palavras cena de crime. Ele tentou se levantar, suas pernas bambas. Ele tinha que sair dali. Tinha que seguir Tainá. Ou talvez tivesse que fugir. Eu sou o marido dela. Sou o chefe dela. Tenho que ir com ela, gaguejou Bernardo. Sinto muito, senhor. O senhor precisa esperar aqui. A polícia está a caminho. Um segurança interceptou. Polícia? Os olhos de Bernardo se arregalaram. Por que polícia? Isso é apenas uma intoxicação alimentar simples. A culpa é do restaurante, gritou ele defensivamente. Procedimento padrão, senhor. Para casos de envenenamento grave, somos obrigados a reportar, respondeu o guarda friamente. Foi quando Bernardo se voltou para mim novamente. Desta vez, seu olhar era de puro ódio concentrado. Ele percebeu que estava preso e sabia quem o havia encurralado. Fiquei de costas para a vista da cidade. Eu não parecia chocada. Eu parecia alguém que acabara de concluir com sucesso um grande projeto. Bernardo marchou em minha direção. Ele aproximou o rosto do meu, sussurrando. Oh, que você fez, Heloísa? Você sabia que era o seu copo. Você deu para ela de propósito. Você tentou matá-la. A acusação fluiu livremente. Ele achou que poderia me intimidar. Sorri finamente. Matá-la. Não era uma bebida saudável? Uma mistura de romã e especiarias cheia de antioxidantes? Você mesmo disse. Bernardo ficou sem fala. Suas próprias palavras agora o sufocavam. A menos que, continuei, meu tom baixando uma oitava, você tenha colocado algo nela, algo que era destinado a mim. Os olhos de Bernardo vagavam descontroladamente. Ele não podia responder. Se dissesse que sim, estaria admitindo planejar um assassinato. Cheque-mate. Lentamente, alcancei minha bolsa. Peguei meu telefone. Segurei a tela do telefone bem na frente do rosto dele. Nela aparecia uma captura de tela da conversa que eu havia copiado do telefone dele enquanto ele dormia. Mensagem. Bernardo, o produto é seguro, inodoro e de ação rápida? Resposta. Garantido. Chefe, 30 minutos após a ingestão, os órgãos internos começarão a falhar. Os sintomas imitam um ataque cardíaco. Não será detectado sem uma autópsia completa. Bernardo. Bom, certifique-se de enviar para o endereço do meu escritório. Minha esposa é muito metida. Bernardo deu um passo atrás. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele encarava a tela do telefone como se tivesse visto um fantasma. Era uma foto de uma mensagem de rascunho que ele planejara enviar para Tainá hoje à noite. Mensagem. Tenha paciência, querida. Hoje à noite tudo termina. Depois que ela, se for, o seguro e os bens dela serão nossos. Não aguento mais fingir ser doce com ela. Você, gaguejou Bernardo. Como você? Você foi descuidado demais, Bernardo. Cortei-o friamente. Você subestimou sua própria esposa. Achou que eu era apenas uma dona de casa que não entendia nada de tecnologia. A senha do seu telefone é o aniversário da Tainá, não é? Que clichê e patético. Atrás de nós, as portas do elevador se abriram novamente. 2 policiais, fardados, saíram. Eles viram o caos e imediatamente se aproximaram. Olhei Bernardo diretamente nos olhos, naqueles olhos que agora estavam cheios do medo da prisão. O veneno funciona rápido. Não funciona, Bernardo? Perguntei com um tom casual. 30 minutos. Exatamente como o vendedor prometeu. Pena que o alvo estava errado. Heloísa, por favor. Bernardo mudou subitamente seu tom. Ele tentou agarrar minha mão, implorando. Não faça isso. Eu sou seu marido.
Podemos conversar sobre isso. Eu cometi um erro, Heloísa. Afastei a mão dele com rispidez. Nojento. Não me toque com as mesmas mãos que acabaram de segurar sua. Policiais, chamei em voz alta, mudando minha expressão para a de uma esposa terrorizada. Por favor, meu marido. Ele envenenou minha bebida. Ele tentou me matar, mas a assistente dele bebeu em vez disso. Apontei para o copo, que ainda continha o líquido vermelho. Essa é a prova, e eu tenho provas da conversa neste telefone. A polícia agiu rapidamente. Um deles sacou um par de algemas. Senhor Bernardo, senhor está sendo detido por suspeita de tentativa de homicídio e posse de substância perigosa. Os olhos de Bernardo se arregalaram. Ele tentou recuar, mas o segurança atrás dele agarrou seus braços. Não, isso é um mal-entendido. Minha esposa é louca. Ela quem a envenenou, gritava Bernardo, lutando. Mas ninguém ouvia. Todas as evidências apontavam para ele. Ele foi quem pediu a bebida. Ele tinha o motivo. E ele tinha o histórico de mensagens comprando veneno. Eu era apenas uma espectadora inocente que sobrevivera. Enquanto a polícia algemava as mãos de Bernardo atrás das costas, ele olhou para mim uma última vez. E eu apenas fiquei lá sentindo o rush da vitória. Mais inebriante do que qualquer vinho. O cheiro de um hospital sempre tem uma maneira única de assaltar os sentidos. É uma mistura de antisséptico e o frio dos pisos. Quando as portas automáticas do pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês se abriram, o ar frio atingiu minha pele. O pronto-socorro estava caótico naquela noite. Em meio a esse caos, nosso drama pessoal tornou-se um pequeno espetáculo. Sentei-me em um banco de espera de plástico azul. Sentei-me com as costas retas, segurando minha bolsa de luxo no colo. Do outro lado, sentava-se Bernardo. A visão do meu marido era verdadeiramente patética. A camisa de algodão branco que ele usara com orgulho era agora uma bagunça amassada. Havia manchas escuras em seu peito. Bernardo sentava-se curvado. Ele estava tremendo com tremores violentos. De cada lado dele, 2 policiais uniformizados permaneciam. Algemas de prata brilhavam nos pulsos de Bernardo. Será Heloísa. Uma voz profunda quebrou meu devaneio. À minha frente estava um homem de meia-idade com uma jaqueta de couro preta. Seu distintivo dizia, Delegado Soares. Crimes violentos. Sou o delegado Soares, apresentou-se ele. Sei que esta foi uma noite muito difícil, mas o procedimento exige que tomemos um depoimento preliminar. Assenti fracamente, tirando um lenço da bolsa. Eu entendo, delegado. Por favor, prossiga. Eu só quero saber o que realmente aconteceu. Bom, disse Soares, seus olhos nunca deixando meu rosto. Pode relatar a cronologia de como o copo foi passado? A equipe do restaurante disse que a bebida foi encomendada pelo seu marido para a senhora, mas acabou sendo consumida pela Cirta. Tainá. Respirei fundo, fazendo uma pausa dramática. Sim, delegado, está correto. Hoje era nosso 5º aniversário. O Bernardo reservou um jantar privado. Então a Tainá apareceu, alegando ser um assunto de trabalho urgente. A atmosfera tornou-se estranha. O Bernardo pediu aquela bebida. Continuei. Minha voz começando a tremer. Ele disse que era um coquetel especial, bom para minha saúde. Mas, delegado, quando o copo chegou, meu instinto me disse que algo estava errado. O cheiro era estranho. Havia um odor agudo. Que tipo de cheiro? Pressionou Soares. Como amêndoas amargas muito fortes. Respondi. Eu só encostei nos lábios. Não a usei beber. Então vi que a Tainá estava sofrendo com a pimenta da comida. Por piedade, ofereci a bebida para ela. Eu disse, tome o meu. Mentira. O grito explodiu do outro lado do corredor. Bernardo levantou a cabeça de repente, o rosto de um vermelho furioso. Ele tentou avançar em minha direção, mas foi contido pela polícia. Ela está mentindo, delegado. Ela sabia que tinha veneno ali. Rugiu Bernardo histericamente. A Heloísa é uma cobra.
Ela deu o copo para a Tainá de propósito porque sabia que eu coloquei veneno nele. Ela está tentando me incriminar. Um silêncio súbito caiu sobre o corredor. O delegado Soares virou lentamente a cabeça em direção a Bernardo. Então o senhor está admitindo que colocou veneno naquele copo? Senhor Bernardo? Bernardo congelou. Sua boca fechou-se bruscamente ao perceber o erro fatal. Seu rosto tornou-se instantaneamente pálido. Ele gaguejou. Não, não foi isso que eu quis dizer. Basta, cortou Soares firmemente. Ele voltou-se para mim. Por favor, continue. Será a Heloísa. Depois disso, tudo virou um inferno. Delegado, eu disse, suavemente. O Bernardo entrou em pânico imediatamente. Ele segurou a Tainá, chamou-a de meu amor, bem na frente dos meus olhos. Delegado, meu marido estava chorando por outra mulher no nosso aniversário. Deixei uma lágrima cair pela bochecha. O delegado Soares pareceu suavizar-se. De repente, o som de passos ecoou. Bernardo, meu filho, era minha sogra. A mulher de meia idade, sempre, coberta de joias de ouro, corria cambaleando, seguida pelo meu sogro. Minha sogra rompeu a linha policial e abraçou o Bernardo algemado. Meu Deus! Bernardo, por que você está algemado? Soltem meu filho. Ele é um homem. Respeitável, gritou ela. Então seus olhos me encontraram. Seu olhar tornou-se de puro ódio. Ela marchou rapidamente em minha direção. Você... Isso deve ser culpa sua, não é? Acusou ela cegamente. Sua esposa, agourenta. O que você fez com meu filho para ele ser preso? Eu disse ao Bernardo, desde o início. Não se case com uma mulher como você. Levantei-me lentamente, olhando naqueles olhos raivosos com uma calma fria. A senhora deveria perguntar ao seu filho, respondi. Pergunte a ele por que colocou cianeto na bebida da própria esposa. Pergunte a ele por que a amante dele está agora lutando pela vida ali dentro. Porque ela bebeu o veneno que era destinado a mim. O queixo da minha sogra caiu. Ela virou-se para Bernardo. Bernardo, o que essa mulher está falando? Que amante? Que veneno? Bernardo só conseguia baixar a cabeça. Sinto muito, mãe. Eu estraguei tudo. Antes que o drama familiar pudesse escalar, as portas da sala de ressuscitação se abriram. Um médico surgiu. Seu rosto estava sombrio. Seu jaleco branco tinha respingos de vermelho. Família da paciente Tainá? Perguntou ele. Eu sou o responsável por ela, disse Bernardo. O médico olhou para Bernardo com um desgosto indisfarçável. Conseguimos estabilizar os sinais vitais, mas o dano é catastrófico. O médico respirou fundo. A substância ingerida era uma mistura de cianeto e um solvente industrial. É extremamente corrosivo. O líquido queimou o revestimento do esôfago e das cordas vocais dela. Ouvi atentamente, gravando cada detalhe. A Cirta. Tainá sofreu uma estenose laríngea aguda, continuou o médico. Tivemos que realizar uma traqueostomia permanente. Suas cordas vocais estão destruídas. Ela nunca mais falará. O lado direito do rosto dela está paralisado. Ela ficará incapacitada pelo resto da vida. Minha sogra cobriu a boca. Bernardo soltou um uivo de desespero. A mulher que ele amava por sua beleza era agora uma casca muda, e tudo fora obra dele. Aproveitei o momento. Voltei-me para o delegado Soares. Delegado, chamei firmemente. Acredito que agora seja o momento de entregar algumas evidências adicionais. Abri minha bolsa. Bernardo levantou a cabeça com medo. Que evidência? Perguntou Soares. Tirei um saco plástico com um lenço manchado. Quando a Tainá estava vomitando, eu garanti o resto do líquido no copo com este lenço. Então tirei um pendrive preto. E isto, eu disse. O gerente do restaurante é um conhecido. Pedi as imagens da câmera apontada para a mesa 9. Aqui o senhor pode ver claramente o Bernardo tirando um frasco e gotejando um líquido no meu copo. É cristalino. Ao ouvir sobre a gravação, Bernardo desabou no chão frio. Verifique o telefone. Dele também, delegado, acrescentei friamente. Há uma pasta oculta. São registros de chat da transação do veneno e o plano dele para confiscar meus bens.
O delegado Soares sinalizou para seus oficiais. Eles imediatamente revistaram Bernardo. Bernardo não resistiu. Ele parecia um zumbi. Bernardo, anunciou o delegado Soares. O senhor está preso por tentativa de homicídio. O senhor tem o direito de permanecer calado. 2 policiais colocaram Bernardo de pé. Ele foi arrastado pelo corredor. Quando ele estava bem ao meu lado, ele olhou para mim. Inclinei meu rosto para frente, sussurrando no ouvido dele. O veneno foi muito eficaz, Bernardo. Obrigada por escolher o melhor. Agora, aproveite o presente que você preparou. Os bens são todos meus. Você me deu minha liberdade. Bernardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele foi arrastado para a viatura. Fiquei ali cercada pelos lamentos dos meus sogros. Alisei meu vestido, respirei fundo e sorri. Um sorriso verdadeiro. A noite não terminou com minha morte, mas com meu renascimento. 6 meses haviam se passado. São Paulo parecia diferente esta manhã. Da varanda da cobertura, que agora era inteiramente minha, o horizonte estava azul. Bernardo estava trancado em uma caixa de concreto na penitenciária de Tremembé. Sentei-me em uma cadeira acompanhada por uma xícara de chá. O Grupo Horizonte, a empresa construída com a herança do meu pai, fora renomeada Heloísa Corp, um nome simples. Demiti todos os comparsas de Bernardo que fecharam os olhos para o desvio de fundos. Limpei aquela empresa rápida, impiedosa. Ex-diretor condenado a 18 anos de prisão no caso do coquetel envenenado. O juiz não lhe deu clemência. Lembrei-me da minha última visita ao centro de correção há 3 dias. Sentei-me em frente ao Bernardo. Sua aparência era chocante. Ele agora parecia um velho doente. Sua cabeça estava raspada. Seu rosto estava encovado. Heloísa. Sua voz falhou pelo interfone. Você veio? Vim trazer. Os papéis finais do divórcio, respondi friamente. Você não precisa assinar nada. Isso é apenas uma notificação. Bernardo olhou para baixo. Heloísa, estou sofrendo aqui dentro. Me ajude, Heloísa. Mande algum dinheiro ou comida. Meus pais não têm mais nada. Encarei-o sem piedade. Dinheiro, o dinheiro que você roubou para comprar bolsas de grife para a Tainá, esse dinheiro foi devolvido às contas da empresa. Ao mencionar o nome de Tainá, o rosto de Bernardo contorceu-se. Como está a Tainá? Ouvi dizer que ela está viva. Cortei-o. Se é que você pode chamar aquilo de viver. A Tainá está em uma instituição no interior. Ela não pode falar, Bernardo. O pescoço dela tem um buraco. Ela é uma prisioneira no próprio corpo, assim como você é um prisioneiro aqui dentro. Bernardo chorou. Sinto. Muito, Heloísa. Seu arrependimento não vale nada, Bernardo, eu disse, levantando-me. Aproveite seus 18 anos. Não espere que eu visite novamente. Desliguei o telefone e saí sem olhar para trás. De volta ao presente, o som do meu telefone quebrou meu devaneio. Bom dia, Cerúrula Heloísa. O carro está pronto. Levantei-me e caminhei até a borda da varanda. Fechei os olhos. Eu não era uma vítima. Eu era uma sobrevivente. Ergui minha xícara de chá brindando ao céu azul. A uma nova vida, sussurrei. Tomei o último gole de chá, sentindo o gosto da vitória. Segunda história. A mulher silenciosa. Isadora Miller nunca gritava. Não era uma fraqueza. Era uma escolha. Em seus 32 anos de vida, ela havia aprendido uma regra. Aquele que grita perde a cabeça, seus argumentos, sua posição. Isadora preferia pensar, observar, somar números. Em sua cabeça, mais rápido do que a pessoa com quem estava conversando conseguia terminar uma frase. Foi exatamente esse traço que um dia atraiu Valério para ela. Você tem a cabeça de uma diretora financeira, ele lhe disse em seu 3º encontro. E Isadora riu na época porque trabalhava como contadora para uma pequena empresa e não era uma diretora, mas não desdenhou o elogio. Valério sabia dizer as palavras certas no momento certo, como manter uma pausa, e ele olhava para ela como se não houvesse mais ninguém na sala, apenas ela e ele, e aquele olhar valia mais do que qualquer palavra.
Foi precisamente por isso que ela se casou com ele. Não por dinheiro ou status, mas pela sensação de que, com ele, ela se tornava uma versão diferente de si mesma, mais confiante, mais protegida e mais real. 9 anos haviam se passado desde então. 9 anos de casamento. Um filho, Cauã, menino de 7 anos com sua grande casa de 2 andares nos subúrbios de Curitiba, com uma sala de estar espaçosa e um jardim que haviam plantado juntos em seu primeiro ano de casamento. Isadora havia rido na época de como Valério não conseguia segurar uma pá corretamente. Ele havia ficado bravo, mas havia rido também. Naqueles anos, ele sabia rir. Então algo começou a mudar. Não bruscamente, mas gradualmente, como a luz em uma sala mudando quando o sol se esconde atrás das nuvens. Você não percebe até perceber que já está escuro. Valério tinha 45 anos, um empresário com 3 filiais de empresas, escritórios, separados e um telefone que nunca deixava carregando em uma área comum. Isadora viu isso. Ela também notou que suas viagens de negócios tornaram-se mais longas, suas explicações mais curtas, e o olhar com o qual ele uma vez a contemplava havia desaparecido. Era como se tivesse sido cuidadosamente dobrado e guardado em uma gaveta que não se abria mais. Mas Isadora permaneceu em silêncio porque sabia que existem coisas que você não deve investigar até estar pronta para aceitar a resposta. Ela nunca estava totalmente pronta. Em uma noite de sexta-feira, quando Cauã já estava dormindo e Valério estava em seu escritório com a porta fechada, como ele vinha fazendo todas as noites nos últimos 6 meses, Isadora estava lavando a louça e pensando que precisava comprar cortinas novas para o quarto do filho amanhã. Cauã vinha pedindo cortinas escuras há muito tempo para que a luz não o acordasse de manhã. O pensamento era comum, doméstico, de forma alguma notável. É com tais pensamentos que o meio de qualquer vida é preenchido. Pequeno, doméstico, totalmente sem heroísmo. Na manhã de sábado, Valério desceu para o café da manhã e, sem desviar os olhos de seu telefone, disse em uma voz equilibrada, o tipo usado para anunciar uma mudança de fornecedor. A Linda não está mais trabalhando para nós. Eu apaguei. Isadora pousou sua xícara na mesa lentamente para que não fizesse barulho. Quando? Ontem. Otimização de custos. Não faz sentido pagar por algo que podemos fazer sem. Linda fora a empregada deles por 3 anos. Pequena, arrumada, com cabelos curtos grisalhos e lábios perpetuamente cerrados. Ela desempenhava suas funções silenciosamente e bem. Nunca tocava nos papéis nas mesas e nunca fazia perguntas desnecessárias. Isadora respeitava precisamente por isso. Você poderia ter me avisado, disse Isadora, pelo menos por cortesia. É minha decisão. Valério respondeu e mudou a página em seu telefone. O diálogo havia terminado. É assim que suas conversas terminavam nos últimos 2 anos. Não com um escândalo, mas simplesmente com um silêncio no qual Valério se retirava como para dentro de uma concha. Isadora havia aprendido há muito tempo a não bater os punhos contra essa armadura. Era inútil. Na manhã de domingo, Isadora estava limpando sozinha. Cauã tinha ido para a casa da avó, mãe de Isadora, que morava na cidade vizinha. Valério havia saído de manhã a negócios, sem especificar que tipo. Ultimamente ele nunca explicava, apenas dizia negócios, e fechava a porta da frente atrás de si com a mesma indiferença com que encerrava um tópico de conversa. Isadora começou pela cozinha, depois mudou-se para a sala de estar, espanou as prateleiras e então subiu para o 2º andar. O escritório de Valério estava fechado, mas não trancado. Ela abriu a porta e imediatamente sentiu o cheiro. Aquele perfume específico de colônia cara, tabaco e papel que ela sempre associava ao marido. Isadora pegou um pano e espanou o peitoril da janela. Então as prateleiras de livros estavam cheias de livros de negócios e alguns volumes de clássicos brasileiros que Valério nunca lia, mas mantinha para exibição. Então ela se curvou para espanar a prateleira de baixo. Havia pastas em capas escuras, e pelo canto do olho, ela viu algo branco sob a pequena mesa de centro contra a parede.
um retângulo de papel dobrado em 4. Estava ali como se tivesse sido escondido rapidamente, empurrado sob o pé da mesa. Isadora o pegou com 2 dedos, desdobrou-o. A letra era desconhecida, grande, um pouco trêmula. Seu marido é um monstro. Olhe debaixo do tapete. Você precisa saber a verdade. Isadora leu 2 vezes, depois mais uma vez lentamente. A única pessoa que estivera neste escritório era Linda. Ela limpava aqui toda semana. Então Linda não foi demitida por causa da otimização. Isadora ajoelhou-se na frente do grande tapete escuro que ficava no centro do escritório e cuidadosamente levantou um canto. Nada. Ela levantou o segundo canto, depois o terceiro, depois o quarto. Nada. Ela estava prestes a se levantar quando notou que o forro do tapete em um ponto estava ligeiramente franzido. Não da maneira como fica com a idade. Era diferente, como se houvesse algo sob ele. Isadora correu o dedo ao longo da borda e sentiu algo duro colado na parte de baixo. Uma pequena chave plana. Isadora levantou-se e por alguns segundos apenas ficou olhando para ela deitada em sua palma aberta. 1 ano atrás, em abril, ela tinha ido para a casa de sua mãe por uma semana. Sua mãe estivera doente. E Isadora havia passado 7 dias lá. Quando ela voltou de vez, Valério a encontrou no corredor com um sorriso e anunciou que havia feito uma pequena renovação cosmética no escritório, pintado as paredes, pendurado um novo quadro. Isadora deu uma olhada, assentiu, disse legal e não pensou mais nisso. O quadro era grande, uma moldura de madeira escura e pesada, uma paisagem com um rio e um campo no horizonte. Isadora nunca o olhara de perto. Ela caminhou até a parede e segurou a moldura com ambas as mãos. O quadro revelou-se surpreendentemente pesado. Isadora o retirou e o encostou na parede. Atrás do quadro havia uma parede lisa, pintura cinza claro, mas havia um contorno retangular nela. Uma bacia de metal embutida na parede com uma pequena fechadura no centro. Feito profissionalmente. Isadora inseriu a chave, girou-a. A fechadura clicou suavemente. Dentro havia 5 itens. Isadora os retirou um por um e os colocou na mesa de seu marido da esquerda para a direita, como uma contadora organiza relatórios antes de uma auditoria. Primeiro, uma procuração autenticada. Isadora leu a primeira linha e sentiu algo frio escorregar por sua espinha. A procuração fora, emitida em seu nome, concedendo o direito de gerir seus imóveis conjuntos à casa a Valério A. Miller. A data era de abril, o mesmo abril em que ela estava na casa de sua mãe. Segundo, um contrato de empréstimo em nome de Isadora Miller, o montante era de R$ 200.000,00. O banco era desconhecido, um pequeno com um nome que Isadora nunca ouvira. A data era maio do ano passado. Ela não fizera um único pagamento deste empréstimo, nenhuma vez. Terceiro, uma apólice de seguro sobre a vida de Isadora Miller. O valor segurado era de R$ 2.500.000,00. O evento segurado, morte da pessoa segurada. O beneficiário, Valério A. Miller. Quarto, um contrato de compra de um apartamento. O endereço, Rua das Acácias, número 14, registrado para Valério A. Miller. Quinto, uma fotografia impressa em papel comum, colorida. Valério estava parado na entrada de um prédio desconhecido. Ao lado dele estava uma mulher na casa dos 30 anos, loira, em um vestido leve. Em seus braços estava uma criança, pequena, de cerca de 3 anos. Valério não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para a mulher. E, naquele olhar, no modo como seus ombros estavam relaxados, Isadora reconheceu-o que não via direcionado a si mesma há muito tempo. Ela sentou-se na mesa de seu marido e olhou para os 5 itens dispostos em uma fileira. Isadora era uma contadora. Ela sabia ler esquemas para ver o movimento de dinheiro por trás dos números, intenções por trás das datas. O esquema dizia o seguinte: a casa está sendo registrada novamente usando uma procuração forjada.
Um empréstimo é feito no nome da esposa, sem o conhecimento dela. A dívida fica com ela. O seguro torna a morte dela financeiramente lucrativa. Um novo apartamento é comprado para outra mulher e outra criança. E a empregada que viu demais é demitida sem aviso prévio. Isadora levantou-se da mesa, saiu do escritório e desceu para a cozinha. Ela ficou por um segundo olhando pela janela, para o jardim, para a macieira que ela e Valério haviam plantado juntos. Então, ela pegou seu telefone e digitou na barra de busca: Tabelião Paulo Silveira, São Paulo. O nome estava na procuração. Isadora encontrou seu escritório em 3 minutos. Ela anotou o endereço e o número de telefone em suas notas. Então ela voltou ao escritório. Fotografou cada documento separadamente, de perto, para que todos os detalhes fossem legíveis. Ela colocou tudo de volta no nicho, trancou-o e pendurou o quadro de volta em seu lugar. Colocou a chave de volta, onde a encontrara. Quando Valério chegou em casa às 19, ele entrou e pendurou o paletó. Isadora já havia posto a mesa. Perguntou como foi o dia. Bem, Valério disse. Isadora o observou. Por 9 anos, ela pensou que era frieza, apenas cansaço. Agora ela sabia que a distância era calculada. Esquemas que são construídos ao longo de anos têm uma vulnerabilidade. Seus criadores têm certeza de que a vítima é cega. Isadora permanece em silêncio, mas agora por uma razão diferente. Segunda-feira começou com Isadora ligando para o trabalho e tirando 2 dias de folga. Não foi difícil. O chefe de Isadora, Sr. Jorge, um homem de bom coração, nunca fazia perguntas desnecessárias. Esta foi a primeira solicitação de Isadora em 1 ano e meio. Tudo bem, Isadora, Jorge disse. Isadora estava grata a ele por isso. Ela ficou perto da janela da cozinha com o telefone na mão. A macieira agora estava madura, alta. Valério tinha ficado bravo porque os galhos não dobravam do jeito que ele queria naquela época. Cauã foi para a escola na manhã de segunda-feira. Isadora o levou pessoalmente. Ela viu o menino desaparecer na esquina e pensou que esta criança merecia ter um lar. Valério saiu para o escritório por volta das 9. Isadora observou da janela do quarto enquanto ele entrava em seu carro preto. A porta bateu. O carro saiu da garagem. Silêncio. Isadora pegou seu telefone e discou o número do cartório de Paulo Silveira. Preciso de uma consulta sobre uma procuração, Isadora disse. Gostaria de verificar um documento que foi supostamente autenticado em meu nome. Houve uma curta pausa. Pode vir hoje? O Sr. Silveira está disponível a partir das 11. Isadora chegou 10 minutos antes. O escritório ficava no centro. Tudo exalava solidez. Enquanto esperava, Isadora sentou-se ereta, segurando sua bolsa no colo. Antes de entrar em uma auditoria, saiba exatamente o que quer encontrar. Paulo Silveira revelou-se exatamente como Isadora o imaginara, cerca de 60 anos, com o olhar de um homem difícil de surpreender. Isadora colocou a fotografia impressa da procuração na frente dele. Este documento foi autenticado pelo seu escritório. A data é 22 de abril do ano passado. Minha assinatura, meu nome, mas eu não assinei este documento e não estive em seu escritório naquele dia. Silveira colocou seus óculos e estudou a impressão. Então ele abriu seu computador, verificou números. A procuração está registrada no livro, disse ele lentamente. No entanto, se você acredita que o documento foi executado sem sua presença, isso é motivo para uma queixa oficial. Diga-me uma coisa, Isadora Difusais. Se alguém teve uma procuração autenticada naquele dia em meu nome sem minha presença física, isso teria sido tecnicamente possível? Silveira a olhou por cima dos óculos. Teoricamente, não. No entanto, se os dados do documento foram usados e a pessoa que apareceu era fisicamente parecida, suficiente. Ele não terminou, mas a pausa foi eloquente. Recomendo que contate um advogado imediatamente. Isadora foi direto para o banco. Preciso de informações sobre um empréstimo emitido em meu nome, disse Isadora. Eu não solicitei este empréstimo. O gerente a levou para uma sala separada.
O empréstimo foi processado remotamente através do site do banco, disse ele. A transação foi confirmada através de um número de telefone vinculado à conta. Que número? Ele o recitou. Isadora anotou os dígitos. Ela já sabia a resposta. Valério tinha dado o chip antigo dele para Isadora. E o chip estava na gaveta da mesa de cabeceira. Através de qual endereço IP a assinatura eletrônica foi criada? O gerente hesitou. Isso é competência do Departamento de Segurança, mas se um caso criminal for aberto, o banco é obrigado a fornecer todas as informações técnicas. Isadora saiu do banco, encontrou o escritório de advocacia que havia notado na noite anterior. Lauro Vasconcelos, 41 anos, especialização em direito de família e disputas patrimoniais. Isadora marcou uma consulta para amanhã, às 10. Isadora dirigiu até o endereço na Rua das Acácias, número 14. O prédio tinha 9 andares, pintado de bege. Isadora estacionou do outro lado da rua e ficou no carro por 20 minutos. Apartamento 37. Isadora buscou Cauã na escola. O menino entregou-lhe um desenho. É você, ele disse. Isadora guardou o desenho na bolsa onde estavam as provas da traição. Naquela noite, Valério voltou por volta das 20. Ele estava de bom humor. Isadora pensou que atrás do bom humor de Valério havia sempre uma razão específica. Significava que ela tinha menos tempo do que pensava. Quando Cauã foi para a cama, Isadora sentou-se à mesa da cozinha com seu laptop e sistematizou tudo. Ela abriu um novo documento. Fatos. Ela digitou secamente. Procuração. Data coincide com ausência da cidade. Empréstimo processado remotamente usando o antigo número de telefone em posse de Valério. Seguro. Beneficiário é o marido. Apartamento. Uma mulher com uma criança vive lá. Isadora fechou o laptop e o guardou em um armário atrás de uma pilha de toalhas, um lugar onde Valério nunca olhava. Isadora deitou-se ao lado dele. Valério estava dormindo. Isadora pensou sobre o ponto cego dele. Ele estava convencido de que a vítima nada sabia. Isadora sempre fora silenciosa. Mas amanhã às 10, o silêncio estava terminando. Na manhã de terça-feira, Isadora colocou um blazer cinza, o que usava para negociações sérias no trabalho. Lauro Vasconcelos a recebeu exatamente às 10. Estou ouvindo, disse ele. Isadora falou por 20 minutos sem sentimentalismo, apenas fatos. Lauro ouvia sem interromper. Você tem uma mente analítica, disse ele. Isso vai nos ajudar. Agora, ao ponto. Precisamos de uma perícia grafotécnica da assinatura na procuração. Para o empréstimo, o próximo passo é registrar um boletim de ocorrência por fraude. E a primeira coisa que estou fazendo hoje é colocar um bloqueio judicial em sua casa. Enquanto a investigação estiver em andamento, a casa não vai a lugar nenhum. Quão rápido você pode fazer isso? O bloqueio estará em vigor até o final do dia. Eles passaram quase 2 horas na delegacia de polícia. O relatório foi arquivado. O detetive prometeu investigar. Na saída, Lauro perguntou a Isadora: Você descobriu quem? Vive naquele apartamento? Não. Você deveria ter ido, disse Lauro. Mas tenha cuidado. Esta mulher é muito provavelmente uma vítima também. Fale com ela, de pessoa para pessoa. Isadora ligou para sua mãe. Pode pegar o Cauã na escola? Ela dirigiu até a Rua das Acácias. Apertou o botão do apartamento 37. Quem é? Meu nome é Isadora Miller. Estou aqui por um assunto pessoal importante. O bloqueio zumbiu. Isadora subiu até o 3º andar. A porta estava entreaberta. Mirella Evans revelou-se mais jovem do que parecia na foto. 29 anos. Você é a esposa do Valério? Mirella perguntou. Sou. Mirella recuou e abriu a porta. O apartamento era pequeno, mobiliado com uma modéstia arrumada. Isadora colocou seu telefone na mesa com uma foto de sua certidão de casamento aberta. Valério. E eu somos casados há 9 anos, disse Isadora. Valério lhe disse que era divorciado. Mirella olhou para a certidão. Ele disse que estava divorciado há muito tempo.
Ela disse baixinho, que a casa estava no nome dele e tudo já estava resolvido. Não estamos divorciados. Ele é meu marido, disse Isadora. Um longo silêncio. Quantos anos tem seu filho? 3 anos, disse Mirella. Mirella tinha sido enganada apenas do outro lado do mesmo esquema. Mirella mostrou a Isadora as mensagens no telefone. Quando tudo isso acabar, poderemos começar do zero. O problema com a casa está sendo resolvido. Isadora explicou o empréstimo forjado e a apólice de seguro de vida. Isso faz parte de um esquema criminoso, disse Isadora. Mirella ficou em silêncio por um longo tempo. Sim, disse ela. Eu estou pronta para testemunhar. Isadora deu a Mirella o cartão de Lauro. Pediu que não ligasse para Valério ainda. Isadora buscou Cauã na casa da avó. No caminho para casa, pensou em como amanhã ela e Mirella estariam sentadas no mesmo lado da mesa. Quarta-feira começou com uma ligação que Isadora não esperava às 7. Cauã estava tomando café. Valério já havia saído. O telefone vibrou. Isadora Miller, aqui é do cartório da vara de família. Uma petição foi protocolada sobre você. O peticionário é Valério A. Miller. Isadora ouviu 3 pontos. Primeiro, declarar-la financeiramente incompetente, interdição. Segundo, transferir a gestão total dos ativos conjuntos para Valério. Terceiro, restringir temporariamente seus direitos parentais devido à alegada instabilidade psicológica. Isadora escreveu uma mensagem para Lauro. Valério entrou na justiça. Interdição, ativos, direitos parentais. A resposta veio em 2 minutos. Venha mais cedo às 9. No escritório, Lauro explicou. Este é um ataque preventivo clássico. Ele está tentando tomar o controle antes que você possa construir sua defesa. Ele anexou um atestado médico de uma clínica psiquiátrica particular datado da semana passada. Afirma que você mostra sinais de transtorno, de ansiedade crônica e requer observação. Onde ele conseguiu isso? Ele comprou, disse Lauro. Nossa jogada agora é simples. Hoje você passará por uma avaliação psiquiátrica independente em uma instituição estadual. O hospital público fornece avaliações rápidas para disputas judiciais. Às 11, Mirella apareceu. No escritório de Lauro, elas sentaram-se lado a lado. Mirella entregou seu telefone. Lauro leu as mensagens. Estas mensagens são evidências-chave de premeditação, disse ele. O detetive Fontes entrará em contato nos próximos dias. Após Mirella sair, Lauro disse a Isadora: a pressão vai aumentar. Ele pode tentar falar com você diretamente. Não confirme nada. Qualquer conversa significativa com ele deve ser gravada. O hospital público A admitiu às 14. Conclusão. Nenhum transtorno psiquiátrico detectado. Isadora. Voltou para casa às 17. Sua mãe estava lá. Valério voltou às 19. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Quando ficaram sozinhos na cozinha, ele parou na porta. Você deve ter recebido uma ligação hoje, ele disse. Isadora não se virou. Isso não é um ataque, Isadora. É uma defesa dos meus interesses e dos interesses do Cauã. Estou fazendo isso pelo nosso filho. Isadora não respondeu. Nada além de está bem. Ela ativou o gravador. O visor mostrava 42 segundos. Valério acreditava que estava no controle. Ele estava enganado. A ligação do detetive Fontes veio na quinta-feira. Sarah Miller, revisei os materiais. Vamos nos encontrar hoje às 14. Fontes revelou-se um homem de 40 anos, grande, com um olhar calmo. Ele analisou a pasta de Isadora. Iniciamos a perícia grafotécnica ontem à noite. Enviamos um pedido ao banco para o endereço IP. Os dados técnicos não mentem, disse ele. Isadora explicou como Valério A. fizera assinar documentos sem ler 2 anos atrás, dizendo que eram do seguro do carro. No sábado de manhã, Lauro ligou. Temos os resultados. Venha ao escritório. O relatório da perícia grafotécnica confirmou. A assinatura na procuração não é de Isadora Miller. A resposta do banco sobre o endereço IP, a assinatura eletrônica para o empréstimo, foi criada a partir de um endereço IP
registrado para a Miller Trade Ltd., uma das empresas de Valério, durante o horário comercial. Fontes já sabia. Ele estava abrindo um caso criminal naquele sábado à noite. Valério foi preso na manhã de domingo. Lauro ligou às 9. Fontes fez a prisão. Estão acusando-o de 4 crimes: fraude, falsificação de documentos, obtenção ilícita de empréstimo e tentativa de transferência fraudulenta de propriedade. Isadora ficou perto da janela da cozinha. E agora? Agora. O julgamento. Mas a casa está segura. O banco vai limpar o seu nome. 2 semanas. Depois o tabelião Paulo Silveira anulou oficialmente a procuração. A investigação revelou que Valério encontrara uma mulher parecida com Isadora para assinar no lugar dela. O banco cancelou o empréstimo. No meio do mês seguinte, o tribunal rejeitou todos os 3 pontos da petição de Valério. Atestado psiquiátrico falso foi adicionado ao caso criminal como evidência de má-fé. No último dia daquele mesmo mês, Isadora mandou selar o nicho na parede, o do escritório. O cofre foi removido. No lugar do quadro da paisagem, ela pendurou o desenho de Cauã. O menino sorriu. Por que você o pendurou aqui, mamãe? Porque este é o lugar perfeito para ele, disse Isadora. Ela fechou a porta do escritório. O esconderijo havia sumido. O esquema havia sumido. Valério, fora calculista, mas subestimara uma coisa: uma mulher que nunca grita. É especialmente perigoso confundir uma mulher silenciosa com uma mulher que nada sabe.